Tem gente que diz que o monstro ainda está aqui! E essa é sua piscina. Tchau, Bart. Eu nunca mais vou lavar essa mão. Ele comeu todos os nossos camarões e 2 lagostas plásticas. Isto não é um homem, é uma máquina trituradora de comida. Eu nem acredito. Agora as minhas calças estão me apertando. Em uma tranquila vizinhança de Springfield, tudo seguia como sempre, até a chegada de uma nova moradora que acaba virando a rotina dos Simpsons de cabeça para baixo. Entre uma paixão impossível, um julgamento completamente absurdo e um plano maluco envolvendo frutos do mar. Essa história mostra como as maiores confusões podem surgir das situações mais simples. E claro, como Homer e Bart conseguem transformar qualquer dia comum em uma verdadeira montanha-russa de caos. O episódio começa com Homer completamente hipnotizado diante da televisão, assistindo a um programa de relacionamentos. Mas ele não presta a menor atenção. A única coisa que ocupa sua mente é um comentário sobre uma das participantes saber preparar bacon perfeitamente. Enquanto o programa continua passando, Homer praticamente consegue imaginar o cheiro do bacon invadindo a sala, até que sua concentração é interrompida. Alguém estava batendo. Era a vizinha, que aparece com uma novidade inesperada. Ela explica que está se mudando para a Flórida e pretende vender a casa o mais rápido possível. Por isso, gostaria que Homer colaborasse um pouco, usando calças sempre, depois removendo as abóboras podres que ainda estavam largadas desde o Halloween. E, se possível, mantendo o lixo fechado para não atrair bichos. Homer rejeita todas as sugestões imediatamente, mas segundos depois, percebe que ela tinha razão. Animais selvagens estavam realmente revirando seu lixo. Cubra seu lixo, está atraindo animais selvagens. Mas o que é isso? Para! Sai! Eu estou falando com você, sai! Mais tarde, em um acontecimento raríssimo, Homer resolve aparar a grama da frente da casa. Enquanto empurra o cortador pelo quintal, ele passa pela antiga residência da vizinha. Como o imóvel está à venda, várias caixas imóveis foram deixados do lado de fora. A curiosidade toma conta dele. Após verificar que ninguém está olhando, Homer começa a pegar alguns objetos e levá-los para sua própria casa. Já dentro de casa, ele abre as caixas para examinar os achados. Entre os itens, encontra vários medicamentos. Sem pensar muito, considera experimentar alguns. Felizmente, Marge aparece antes que ele faça alguma besteira. Ela o lembra de que aqueles remédios pertencem a outras pessoas e podem ser perigosos. Nesse instante, algo muito mais interessante chama a atenção de Homer. Um comercial surge na televisão. Um marinheiro animado anuncia um restaurante flutuante especializado em frutos do mar. O grande atrativo? Comer tudo o que conseguir aguentar. Breve vão querer comer um peixinho em vez de hambúrguer. Então, venham e sirvam-se à vontade de frutos do mar no holandês fritado. Os olhos de Homer brilham imediatamente. Empolgado, ele informa a Marge que eles irão até lá. Não importa o que aconteça. Marge tenta lembrá-lo de um detalhe importante. Ela é alérgica a frutos do mar. Pelo menos foi o que aconteceu da última vez que comeu camarão, quando sua garganta fechou e ela chegou a passar muito mal. Mas Homer ignora completamente o aviso. Nada iria ficar entre ele e um rodízio infinito de frutos do mar. Algum tempo depois, um corretor de imóveis mostra a antiga casa da vizinha para um casal interessado. Tudo parece estar indo muito bem. Até que um barulho estranho vindo do quintal chama a atenção dos visitantes. Curiosos, eles se aproximam da janela. O que encontram é uma cena assustadora para qualquer venda imobiliária. Homer está relaxado em uma piscina infantil, bebendo cerveja e comendo como se estivesse em férias permanentes. O casal fica horrorizado. Em poucos segundos, perde completamente o interesse pela casa. O corretor observa tudo com ódio crescente. Já Homer continua aproveitando o momento sem perceber que acabou de arruinar a venda. Você está aí? Pensou que podia dar o fora, é? Adeus. Depois dessa confusão, Bart e Lisa resolvem explorar a casa vazia. Movidos pela curiosidade, entram no imóvel e acabam chegando ao porão. O local é escuro, silencioso e cheio de poeira. Perfeito para Bart começar uma de suas brincadeiras. Com voz misteriosa, ele inventa uma história sobre os antigos moradores. Segundo ele, os Winfield escondiam um filho mutante naquele porão. Lisa rebate imediatamente que os Winfield nunca tiveram filho. Mas Bart continua aumentando a história.
Diz que o garoto vivia isolado, que seu único amigo era uma meia velha, e começa a fazer sons estranhos para deixar tudo ainda mais assustador. A estratégia funciona. Lisa entra em pânico e sai correndo. Bart começa a rir da situação, até ouvir algo inesperado. Uma voz feminina sussurrando a palavra amigo. O sorriso desaparece na mesma hora. Bart olha ao redor, não vê ninguém. Então sente uma mão tocar seu braço. Amigo. Amigo. Quando recupera a consciência, encontra uma garota ajoelhada ao seu lado. Ela sorri e se apresenta. Seu nome é Laura, e ela é a nova moradora da casa. Bart fica completamente sem reação. Encantado pela beleza dela, tenta falar alguma coisa inteligente, mas não consegue. As palavras simplesmente desaparecem. No dia seguinte, Marge decide fazer uma visita oficial aos novos moradores da vizinhança. Quando a porta se abre, Laura aparece novamente. Marge fica encantada com a educação da garota. Ela conversa com adultos de maneira natural, demonstra maturidade e passa uma ótima impressão logo de cara. Enquanto Marge entra para conversar com a mãe dela, Bart permanece do lado de fora, ao lado de Laura. Por querer entrar. Oh, você fala tão educadamente com adultos. Minha educação foi muito aprimorada, senhora. Que maravilha. Dentro da casa, Marge entrega uma cesta de boas-vindas, recheada de presentes e guloseimas enviadas pelos vizinhos. A mãe de Laura agradece e comenta que estava um pouco preocupada com a mudança para Springfield, especialmente depois de ler uma reportagem nada animadora sobre a cidade. A conversa segue tranquilamente até que Marge menciona o marido dela. Nesse momento percebe o erro. A mulher explica que está divorciada há 2 anos. Segundo ela, o pai de Laura sempre colocou o trabalho acima da própria família, e isso acabou destruindo o relacionamento. Enquanto isso, do lado de fora, Bart e Laura conversam e se divertem juntos. A química entre os dois surge naturalmente. Bart está cada vez mais encantado. A conversa só é interrompida quando 2 valentões da escola aparecem procurando confusão. Os garotos chegam cheios de confiança, prontos para provocar. Mas Laura não demonstra o menor sinal de medo. Com respostas rápidas e comentários afiados, ela começa a zombar deles. Os valentões ficam completamente sem reação. Sem saber como responder, acabam desistindo e vão embora. Meu ouvido, hein? Eu não sei, mas seu namorado parece ciumento. Mas o que é que ela tá pensando? Essa gata tá fazendo um pouco da nossa cara. Vamos dar fora daqui. Pouco depois, ela segura a mão dele e diz que vai ler sua sorte. Em tom divertido, afirma que ele será extremamente rico quando crescer. Também diz que terá uma mansão enorme. Para tornar a brincadeira mais convincente, cospe levemente na mão dele e diz que lá vai ser a piscina. Bart nem presta atenção na previsão. Tudo o que consegue pensar é que Laura acabou de tocar sua mão. Ele fica olhando para ela como se tivesse acabado de viver o momento mais importante da sua vida. Mais tarde, já em casa, Lisa percebe imediatamente a sujeira na mão do irmão. Enquanto isso, Homer tenta encontrar alguém disposto a cuidar das crianças durante uma noite. Ele liga para várias pessoas. Uma recusa atrás da outra. Sem opções, Bart sugere uma ideia. Talvez Laura pudesse tomar conta deles. Homer considera a possibilidade. Lisa, é claro, aproveita a oportunidade para provocar novamente. Ela insinua que Bart só teve essa ideia porque está apaixonado. Bart tenta negar desesperadamente. A discussão aumenta. No meio da confusão, sua mão acaba ficando presa nos pelos do cachorro. Ai! Talvez seja hora de lavar as minhas mãos, não é? Pouco depois, Homer vai até a casa dos novos vizinhos. Ele explica que precisa de alguém para cuidar de Bart e Lisa durante uma saída com Marge. A mãe de Laura ouve a proposta e concorda. Laura poderá ficar responsável pelas crianças naquela noite. Com o problema resolvido, Homer deveria simplesmente agradecer e ir embora. Mas sua curiosidade fala mais alto. Tentando parecer casual, ele começa a perguntar sobre o divórcio dela. A conversa segue por um caminho inesperado. A mulher responde sem nenhum constrangimento e até comenta que estaria interessada em sair com algum amigo de Homer. Ela faz algumas brincadeiras que deixam o assunto cheio de duplos sentidos. Homer demora alguns segundos para entender. Eu sei o que quer dizer. Eu só quero ter certeza de que não está falando de comida. Não estou. Ótimo, nem eu. Enquanto isso, Bart está se preparando para a grande noite. No banheiro, toma banho com um cuidado que normalmente nunca demonstra. Tudo para causar uma boa impressão. Lisa entra no banheiro e percebe imediatamente o motivo de toda aquela dedicação. Ela pergunta se ele só está tomando banho
porque Laura vai aparecer. Bart tenta agir naturalmente. Diz que apenas gosta de manter a higiene em dia e pede privacidade com toda a falsa maturidade que consegue demonstrar. Quando a noite chega, Laura está sentada na sala com Lisa e Maggie assistindo televisão. Tudo parece normal, até Bart fazer sua entrada triunfal. Ele aparece usando roupas elegantes, carregando um cachimbo e tentando parecer um adulto sofisticado. Fingindo surpresa, age como se nem soubesse que Laura estaria ali. A reação dela é apenas um sorriso divertido. Sem dar muita importância ao visual exagerado, ela pergunta o que todos gostariam de comer. Pouco depois, o jantar está servido. Sempre comíamos isso quando meu pai servia em Vandahar. Pegue sua cafta-beça rié e mergulhe no labneg. Enquanto as crianças comem tranquilamente em casa, Homer e Marge finalmente chegam ao restaurante flutuante dos sonhos de Homer. Assim que vê o cardápio, Marge percebe que praticamente tudo envolve peixes ou frutos do mar. Lembrando de sua alergia, decide não arriscar. Ela se contenta com alguns biscoitos que trouxe consigo. Já Homer está vivendo um sonho. Quando o garçom traz a primeira porção, ele fica decepcionado com o tamanho. Sem perder tempo, começa a se servir sozinho. Para ele, aquilo não é um jantar, é uma missão. E ele pretende vencer. Em casa, Laura chama Bart para dançar. Ele fica todo bobo, já imaginando eles em um grande palco. Enquanto Bart vive seu momento especial em casa, Homer está no auge da felicidade dentro do restaurante flutuante. Ele devora camarão atrás de camarão sem demonstrar qualquer sinal de cansaço. Travessas inteiras desaparecem diante dele. Os garçons começam a ficar preocupados. Os cozinheiros observam assustados e Homer continua firme em sua missão. Nem mesmo as lagostas escapam. Em pouco tempo, pilhas de pratos vazios se acumulam ao redor da mesa. O capitão responsável pelo restaurante observa a cena cada vez mais preocupado. A situação chega a um ponto em que ele decide intervir. Como a conversa não resolve nada, o capitão chama alguns marinheiros para ajudá-lo. Mesmo protestando, Homer é retirado do restaurante à força. Ele tenta voltar imediatamente, mas acaba sendo expulso outra vez. Enquanto é carregado para fora, continua gritando que aquilo é uma injustiça. O cartaz dizia tudo que puder comer. Mais tarde, já em casa, Homer continua inconformado. Ele anda de um lado para o outro no quarto reclamando sem parar. Para ele, aquilo não era apenas um jantar interrompido. Era uma questão de princípios. Marge tenta convencê-lo a esquecer o assunto. Mas conhece o marido bem demais para acreditar que isso vai acontecer. Quando Homer coloca uma ideia na cabeça, dificilmente muda de opinião. No dia seguinte, Bart e Laura passam um tempo juntos no fliperama do Quick Mart. Os dois jogam lado a lado. Bart tenta impressioná-la, dando várias dicas. O problema é que praticamente todas as dicas fazem Laura perder. Ela ri da situação. Pouco depois, Laura percebe que está atrasada para um compromisso. Assim que ela sai, Apu se aproxima de Bart com um sorriso. Ele comenta que percebeu claramente o interesse do garoto pela nova vizinha. Bart fica sem graça. Pergunta como ele conseguiu descobrir. Segundo ele, aqueles equipamentos revelam muito mais do que as pessoas imaginam. Dessa garota, não é? Como é que você sabe? O espelho parabólico do teto e a câmera de vídeo me contam tudo o que eu preciso saber. Homer decide investigar se realmente possui uma chance de processar o restaurante. Ele procura um advogado. Depois de ouvir toda a história, o advogado abre um enorme sorriso. Para ele, o caso parece extremamente promissor. Ele afirma que Homer pode vencer facilmente. Mais do que isso, pode até se tornar um símbolo na luta pelos direitos dos consumidores famintos. Enquanto o pai se prepara para uma batalha judicial, Bart enfrenta um problema completamente diferente. Confuso com seus sentimentos, ele procura ajuda. Sua primeira tentativa é conversar com o vovô Simpson. O avô entende tudo errado. Imediatamente começa a contar uma história gigantesca sobre uma paixão que teve décadas atrás. Lembranças aleatórias, nenhuma resposta útil. Tempo pra mim. Eu usei uma barba de 7 quilos e abelhas por aquela mulher, mas não adiantou nada. Percebendo que não vai conseguir ajuda ali, Bart decide tentar outra pessoa. Seu próximo alvo é Homer. Homer mal presta atenção. Continua focado no processo. Só depois que Marge insiste é que ele aceita conversar. Mesmo reclamando, concorda em ter uma conversa séria de pai para filho, ou pelo menos algo parecido com isso.
Durante a conversa, Homer decide compartilhar sua visão sobre relacionamentos. Infelizmente, sua explicação gira em torno de cerveja. Segundo ele, mulheres e cervejas possuem várias semelhanças. São atraentes, cheiram bem e fazem os homens perderem completamente o juízo. Bart tenta acompanhar o raciocínio, mas a situação piora rapidamente. Enquanto fala, Homer começa a beber. Uma cerveja, depois outra e mais outra. Quanto mais bebe, menos sentido suas palavras fazem. Em determinado momento, ele começa a afirmar que os homens nunca ficam satisfeitos, que sempre querem mais. Outra mulher, outra cerveja, outra qualquer coisa. Quando a conversa termina, Homer está completamente bêbado e Bart continua sem nenhuma resposta útil. Assusta, porque eu não sou filho de nenhum pai assustado, é. Você não me assusta. Naquela noite, deitado em sua cama, Bart olha para o teto pensando em Laura. Ele tenta imaginar alguma forma de fazer com que ela o enxergue de outra maneira. Então, escuta um som vindo da janela. É a própria Laura. Ela pede que ele vá encontrá-la na casa da árvore, mas faz um pedido específico, que vá sozinho. O coração de Bart dispara. Em questão de segundos, ele já está lá, esperando ansiosamente, andando de um lado para o outro. Quando Laura aparece, iluminada pela luz da lua, Bart tem certeza de que algo especial está prestes a acontecer. Ela agradece por ele ter ido. Diz que precisa contar uma coisa importante. Bart prende a respiração. Talvez finalmente tenha chegado o momento que tanto sonhou, mas a realidade é bem diferente. Laura revela que tem um namorado. E a situação piora quando ela revela quem é. Jimbo, o valentão da escola, justamente a pessoa que Bart menos gostaria de ouvir naquele momento. A revelação atinge Bart como um soco no estômago, o mesmo valentão que vive atormentando alunos da escola. Inconformado, Bart pergunta como ela consegue gostar de alguém assim. Antes que Bart consiga argumentar, Jimbo aparece para buscá-la. Ao notar a presença de Bart, lança um olhar de desprezo. Mas Laura interrompe qualquer possível provocação. Ela pede para que Jimbo o deixe em paz. Afinal, Bart é apenas uma criança. Na noite seguinte, Homer e Marge saem para comparecer ao julgamento envolvendo o restaurante. Mais uma vez, Laura fica responsável por cuidar das crianças. Ela informa que todos devem dormir cedo. Jimbo está a caminho. Bart observa tudo sem entender como Laura consegue enxergar algo especial naquele garoto. Bem, quero todos na cama antes do Jimbo chegar. Por que você gosta dele? É mais um rebelde boa-pinta que age dentro das próprias leis. Enquanto isso, no tribunal, o julgamento começa. O advogado de Homer faz uma apresentação extremamente confiante. Ele argumenta que o restaurante prometeu algo muito específico: comer tudo o que fosse possível aguentar. E depois impediu Homer de cumprir exatamente aquilo que foi anunciado. Para reforçar seu argumento, ele apresenta uma descoberta: o homem conhecido como capitão nem sequer era um capitão de verdade. O advogado do restaurante tenta recuperar o controle da situação. Ele começa listando a quantidade absurda de frutos do mar consumida por Homer. Mas suas próprias testemunhas acabam atrapalhando a defesa. Em vez de ajudar, criam ainda mais confusão. Tentando mudar de estratégia, ele chama Marge para depor. Durante o interrogatório, pergunta se é verdade que Homer já consumiu quantidades absurdas de comida em outras ocasiões. Constrangida, Marge admite que sim. Uma vez seu marido consumiu um saco de farinha de 20 quilos quando não havia outro tipo de comida disponível. Mas isso foi... Logo depois, o advogado de Homer assume novamente o comando. Ele faz apenas uma pergunta: o que aconteceu depois que eles foram expulsos? Sem perceber a importância da resposta, Marge conta tudo. Explica que passaram horas procurando outro restaurante especializado em peixes e que, quando não encontraram nenhum aberto, chegaram até a tentar pescar por conta própria. A declaração muda completamente o rumo do julgamento. O advogado aproveita imediatamente. Se Homer ainda procurava mais comida depois de sair do restaurante, então claramente não tinha comido tudo o que conseguia aguentar. A lógica impressiona o júri. Até mesmo o juiz parece convencido. Percebendo que a derrota está próxima, o proprietário do restaurante resolve agir. Antes da decisão final, ele propõe um acordo. Em vez de continuar brigando na justiça, oferece uma oportunidade para Homer. A ideia é transformá-lo em uma atração oficial do restaurante. Uma espécie de celebridade gastronômica. O homem capaz de comer quantidades impossíveis de frutos do mar.
Homer adora a proposta, principalmente porque ela inclui uma vantagem fundamental: comida ilimitada. O erro da natureza. Vejam o monstro. Fiquem para comer. Oh, ele é horrível. Ouvi dizer que barbearam um guri. Enquanto isso, de volta à casa dos Simpsons, Bart vive um momento difícil. Escondido próximo à escada, observa Laura e Jimbo sentados juntos no sofá. Os dois estão namorando, conversando, se divertindo. Cada segundo daquela cena parece tortura para Bart. Então ele toma uma decisão. Se não pode competir com Jimbo diretamente, talvez consiga criar problemas para ele. Pouco depois, entra em seu quarto e pega o telefone. Liga para o bar do Moe. O plano é o mesmo de sempre: um trote. Moe cai na armadilha imediatamente, mas desta vez Bart vai além. Ele faz parecer que Jimbo foi o responsável pela ligação. O resultado é instantâneo. Moe fica furioso, tão furioso que decide resolver o problema pessoalmente. Sem perder tempo, sai do bar disposto a confrontar o suposto responsável. Enquanto isso, Laura e Jimbo continuam tranquilos na sala, sem a menor ideia do que está prestes a acontecer. De repente, a porta se abre violentamente. Moe invade a casa gritando o nome de Jimbo. O valentão congela na mesma hora. Todo o ar de Durão desaparece instantaneamente. Assim que reconhece Moe, entra em pânico. Começa a pedir desculpas, implora por perdão, treme de medo. Acaba de cometer o seu segundo erro, seu espertinho. Por favor, cara, não me machuque, por favor, não me machuque. A cena é tão ridícula que até Moe perde parte da raiva. Depois de alguns segundos, ele suspira. Admite que pretendia dar uma lição no garoto, mas muda de ideia. Em seguida, lembra que precisa voltar para o bar antes que Barney acabe com o estoque de bebidas. O episódio deixa consequências imediatas. Laura observa toda a situação decepcionada. Ela nunca imaginou que Jimbo fosse reagir daquela forma. O comportamento foi extremamente vergonhoso. Pouco depois, decide terminar tudo. Jimbo sai arrasado, humilhado e praticamente chorando. Quando ficam sozinhos, Bart se aproxima. Laura sorri para ele. Então faz uma observação que muda completamente seu humor. Ela diz que, se Bart fosse alguns anos mais velho, talvez com um pequeno bigode de adolescente, certamente sairia com ele. Os dois resolvem se divertir. Pegam o telefone, ligam novamente para o bar do Moe e começam uma sequência de trotes. Do outro lado da linha, Moe cai em cada armadilha. Enquanto isso, Bart e Laura não conseguem parar de rir. Eu quero te lintar. Tá bom, todo mundo largando os copos. Eu quero te lintar. Não se esqueça de deixar o like e seu comentário. Até os próximos vídeos.